Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 17 de março, o evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão. Mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje fala sobre o rico, opulento, e o pobre Lázaro. O rico que se vestia com roupas finas e elegantes, que fazia festas esplêndidas todos os dias. Tinha fartura. E o pobre Lázaro, coitado, muito pobre, e além de ser muito pobre, desejava comer, as sobras que caíam da mesa do rico. Ainda era um homem que carregava no seu corpo muitas feridas. Dizia o Evangelho que até mesmo os cachorros lambiam as feridas do pobre Lázaro. Aconteceu que os dois morreram. Quando o pobre Lázaro morreu, diz o Evangelho, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico, mas não foi levado pelos anjos. O Evangelho diz somente o seguinte: morreu também o rico e foi enterrado. Só que depois, vai dizer São Lucas que ele estava na região dos mortos, em meio aos tormentos, em meio às chamas. E quando depois fala que o rico, ele levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. E ele gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar a língua. Para me refrescar a língua. Porque sofro muito nestas chamas. Interessante isso. 2 realidades distintas que esses 2 personagens viveram na Terra. E agora, 2 situações também distintas que eles vivem em outro estado. O pobre Lázaro, junto de Abraão, e o rico,
em meio aos tormentos, às chamas. Ele grita a Abraão: Pai Abraão, pede socorro, devido às chamas que estão lhe consumindo ali. Mas interessante, a resposta de Abraão. Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, olha o detalhe interessante. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. Veja, meu povo, esse evangelho de hoje, ele é muito rico e nos faz pensar em várias coisas. Nos faz pensar, por exemplo, como é que nós estamos vivendo a dimensão da caridade? Como é que está a nossa relação com os pobres, com aqueles que passam por necessidade? O evangelho nos questiona muito nesse sentido. Mas também o evangelho nos questiona sobre a realidade da morte. O que vem depois da morte? Por exemplo, São Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer que se nós colocamos a nossa esperança somente para essa vida, nós somos os mais dignos de pena. Porque existe vida após a morte. Existe. Deus nos prometeu vida eterna. Deus nos prometeu um céu. E os que vão para o céu são aqueles que neste mundo vivem o amor, vivem a caridade. É interessante isso. Meu povo, a recompensa vem. Existe recompensa para quem vive a caridade neste mundo, para quem vive santamente neste mundo. E existe recompensa para quem não vive santamente neste mundo, para quem não vive a caridade neste mundo. Os dois modos de viver têm recompensa. Uma recompensa boa e outra recompensa má. Mas o interessante é o que Abraão está dizendo aqui para o rico. Quem está aqui não tem como passar para o lado daí. E vice-versa. Os que estão aí também não podem passar para cá. Hoje em dia, muitos ainda alimentam o pensamento de que os mortos vivem aparecendo por aí. Não aparece. Segundo a fé cristã, quando uma pessoa morre, ela não volta. Ela não pode voltar. A não ser que Deus permita. Mas não pode voltar. Abraão vai dizer, há um abismo entre nós. Não dá. Não dá. É muito interessante essa palavra para nos mostrar a doutrina da igreja que fala sobre essa questão dos mortos. A palavra de Deus na carta aos Hebreus vai dizer que o homem morre uma só vez e logo em seguida vem o julgamento. Acabou-se. Ele não fica perambulando por aí. Ou como alguns dizem, vagando por aí. Não. Não. E portanto, quem morreu não fica aparecendo por aí. Não. Isso não acontece. Ah, mas eu já vi. Isso aí eu teria que abrir um parêntese aqui para a gente poder debater sobre isso, falar, mas não é o caso aqui. Mas enfim, procure estudar a fé cristã católica, a doutrina da igreja, para que você possa compreender melhor a fé da igreja católica, tá bom? Mas o fato é que não aparece, não volta. Não volta. E o que esse evangelho pretende, e o que nós temos que tirar para a nossa meditação, como mensagem, é como nós devemos viver a nossa vida neste mundo, meu povo. Como nós devemos viver a nossa vida neste mundo. É interessante também que depois que Abraão disse que não tem como alguém passar para um lado ou para outro, o rico ele insistiu. Ele disse assim, pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. E Abraão respondeu o quê? Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas,
que os escutem. Meu povo, o que significa Moisés e os profetas? É a Torá, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, Abraão está dizendo, eles têm a palavra de Deus, que ouçam a palavra de Deus. Isso é muito forte para nós também. Nós temos a palavra de Deus. Meu povo, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno. Eu quero ir para o céu. Então, o que fazer? Eu tenho a palavra de Deus. Eu devo escutá-la. Eu devo obedecê-la. Eu devo vivê-la. Não, para Abraão, mas se um dos mortos for até ele, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Meu povo, nós temos a palavra de Deus. Deus nos deu a sua palavra. Escutemo-la e a coloquemos em prática. Não tem outra forma para chegarmos ao céu. Acolher a palavra, viver o que a palavra ensina e com amor, com caridade, amar a Deus e o próximo. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.